Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos dar início a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Vamos começar com a oração. Senhor Deus, obrigado pela manhã de hoje, pelos irmãos que vieram, pelo clima que está fazendo, pela nossa igreja, Senhor, pela saúde que o Senhor tem dado àqueles que estão aqui presentes. Sabemos que alguns estão doentes, com problemas de saúde. Lembro da irmã Andréia e talvez haja outro, Senhor, que o Senhor conhece, que o Senhor esteja com eles, restaurando a sua saúde conforme a Tua vontade, Deus. Guarda-nos de todo mal, abençoa-nos no estudo que vamos ter da Tua Palavra essa manhã, que possa ser proveitoso para nossas vidas e que nós possamos crescer mais no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos a sempre termos o sentimento de busca da verdade, busca do conhecimento da Tua Palavra, sabendo que isso vai fazer diferença na nossa vida, que não é simplesmente mais uma aula na nossa vida, mas é algo que serve por meio do Teu Espírito para a nossa edificação, para a transformação das nossas vidas, uma transformação progressiva, passo a passo, cada dia, cada semana, conhecendo um pouco mais do Senhor e buscando estar atento à Tua revelação, ó Deus. Nesse momento que estudamos os profetas do Velho Testamento, que pode parecer distante da nossa realidade, a realidade que era do Teu povo de Israel naquela época, as promessas que eram para eles, para a restauração daquela nação, mas que nós possamos compreender que a palavra que o Senhor deixou é uma palavra que fala sim, primeiramente a nação de Israel, mas fala também conosco, para conhecermos o Senhor e sabemos como o Senhor age também em nossas vidas. Que eu peço também para aqueles que estiverem ou que forem assistir depois pela internet, que possam ser abençoados também, que a Tua igreja esteja buscando ao Senhor em casa, aqueles que não podem vir por estarem reclusos em relação à pandemia, Deus. Mas que a Tua igreja possa ser abençoada e fortificada na palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, estamos chegando ao final do Velho Testamento, mais 2 livros, Zacarias e Malaquias. Hoje vamos começar Zacarias. Nós temos aqui esses 3 últimos profetas, o Ageu, que nós já estudamos, Zacarias e Malaquias, profetizam na volta do cativeiro da Babilônia. A maioria dos profetas está anunciando o cativeiro, né? Ou profetizando antes do cativeiro ou durante o cativeiro. Ageu, Zacarias e Malaquias profetizam depois que o povo já começa a retornar da Babilônia para Israel, né? Então, alguns irmãos podem ter aí já tido uma overdose de profecias, né? Porque é um livro profético atrás do outro, né? Nós pegamos a Bíblia na sequência e do jeito como os livros foram organizados na nossa Bíblia, os últimos aí são todos depois dos livros poéticos, né? Começa aí Isaías, Jeremias, aí vai até o final do Velho Testamento, só profecias, e essas profecias são sempre relacionadas com castigo da nação de Israel, restauração da nação de Israel e vinda do Messias, né? E às vezes fala da vinda do Messias para morrer, e às vezes fala da vinda do Messias para reinar. E essa, na verdade, é a mensagem do Velho Testamento para a nação de Israel, mas é a nossa mensagem também, né? A mensagem para nós. Por quê? Apesar de não sermos nação de Israel, nós também vamos desfrutar desse reino prometido à nação de Israel, né? O reino do Messias, e nós também já desfrutamos da vida espiritual que veio com a primeira vinda do Messias. Então, esse conhecimento... Vamos ver, pronto. Esse conhecimento profético é a base da nossa fé. Nós cremos no Messias, nós cremos que Jesus é o Messias, não só pela mensagem dele, pelos milagres que ele fez e pela ressurreição, mas também porque
porque nós conhecemos o que estava escrito a respeito do Messias que viria. Então, e essa é uma das fortes maneiras de você evangelizar também, porque as pessoas vão querer saber por que você é um seguidor de Jesus Cristo, e uma das maneiras de você mostrar para as pessoas é mostrando no Velho Testamento, mostrando que ele cumpre as profecias. Principalmente se você for evangelizar um judeu, evidentemente, né, falar de Jesus para um judeu, você vai usar como base as escrituras deles, e as escrituras deles são o que nós chamamos de Velho Testamento, né? E é assim que os apóstolos evangelizavam os judeus no Novo Testamento. Então, Zacarias, eu separei um versículo aqui de Zacarias no capítulo 1 para a gente começar a pensar, antes de eu fazer a exposição sequencial. No capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. 3 vezes ele usa o termo Senhor dos Exércitos neste versículo. Então são 2 coisas que eu queria chamar a atenção aqui nesse texto, para resumir a ideia inicial que vamos estudar no Zacarias, né, no livro de Zacarias, é que Deus é o Yahweh Tzavá, alguns chamam Yahvé Tzavaó, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. E ele fala do arrependimento: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Um texto que a gente conhece bem, né? Muito usado em pregações: tornai-vos para mim e eu vos tornarei para vós. Mas antes de entrar nesses pensamentos, só aquela introdução que a gente sempre faz quando eu dou a primeira aula de um livro novo do Velho Testamento, né? Para entender quem é Zacarias, quando ele escreveu, para quem escreveu, em que contexto, né? Zacarias, muitas vezes os teólogos chamam de o Apocalipse do Velho Testamento, né? É como se fosse um Apocalipse no Velho Testamento, livro de Zacarias. Por que o Apocalipse? Quando você pensa em Apocalipse no Velho Testamento, talvez você pense no livro de Daniel, né? No livro de Daniel tem muita coisa de Apocalipse. O livro de Isaías, bom dia, irmãos, o livro de Isaías tem muita coisa profética que você vai encontrar também no Apocalipse. Mas costuma-se apelidar Zacarias de o Apocalipse do Velho Testamento por causa da forma das visões. Ele fala muito de cavalos e cavaleiros, e lá no Apocalipse você tem aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então, e tem outras visões com uma linguagem apocalíptica, vamos dizer assim, uma linguagem simbólica, profética, que lembra as ilustrações do Apocalipse, tá? Então, o livro de Zacarias, penúltimo livro do Velho Testamento, é o que vamos estudar hoje. Zacarias significa Yahweh se lembra, ou o Senhor se lembra, né? Isso é o que significa o nome Zacarias, que é também o nome do profeta, evidentemente. O Senhor se lembra. É um nome bastante comum no Velho Testamento, tá? Temos aí mais de 20 Zacarias diferentes no Velho Testamento. É um nome comum ali entre o povo de Israel. Inclusive no Novo Testamento tem um Zacarias bastante famoso, né? Alguém se lembra quem que era o Zacarias? Pai de João Batista, né? Pai de João Batista era Zacarias também, aquele que ficou mudo, né? Quando recebeu a visão do anjo sobre a gravidez da sua esposa Isabel, né? Mas então é um nome bastante comum. Jeová se lembra, ou Yahweh se lembra, né? Muitas diferentes pronúncias que existem para o nome de Deus em hebraico, na verdade são tentativas de pronúncia, né? A gente não sabe como é que se pronuncia o nome de Deus. Os testemunhos de Jeová garantem que é Jeová, né? Mas provavelmente não é, né? Mas uma pronúncia possível seria Jeová, pronúncia possível seria Yahweh, alguns falam Yahweh. Mas, então, você tem Yahweh se lembrando. E aqui coincide com a profecia declarada pelo profeta, porque ele vai justamente falar que Yahweh vai se lembrar do seu povo de Israel. Então, por coincidência ou não, né, por escolha de Deus, você tem o nome do profeta como sendo também parte da própria mensagem, de Deus se lembrando do seu povo quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, tá? Quem é este Zacarias? Vai falar no versículo 1 do capítulo 1:
E no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Tá. Então você tem aí o profeta Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido, né? Filho de um, filho do outro. Então você tem aí uma ascendência, né? Os ancestrais aí do Zacarias, está bem identificado, diz que é no 8º mês, 2º ano do rei Dario, então aí vai dar 520 anos antes de Cristo, a data desta profecia, de que quando ele começou a profetizar. Este Zacarias, ele era um sacerdote, um levita sacerdote, além de ser profeta. Você vai perceber isso se você for ler ali em Neemias capítulo 12, eu não vou abrir aqui agora, mas Neemias capítulo 12, ele pega o versículo 1, o versículo 12, 16, você vai ver uma lista de nomes de levitas que voltaram do cativeiro da Babilônia. Então eles ficaram lá um tempo na Babilônia, escravos, né? Foram levados em cativeiro, e sempre eu gosto de lembrar, não é uma escravidão como a do Egito, tá? Aquele opressor no chicote, não foi assim que eles foram tratados na Babilônia. Eles foram lá exilados, mas eles tinham liberdade de ter, eles não sofreram tanto na Babilônia, nas mãos dos babilônios, quanto nas mãos dos egípcios na era do último faraó ali, antes das pragas do Egito, mas era um exílio, né? E então eles voltaram, e o livro de Neemias vai narrar essa volta da Babilônia para Jerusalém, para reconstruir então o templo. E você tem ali uma lista de levitas no capítulo 12 de Neemias, e lá está Zacarias, filho de Ido, né? Filho de Baraquias, filho de Ido. Então você vê que está na lista dos sacerdotes ali, ele era sacerdote. Ele profetiza junto com Ageu. Veja Esdras capítulo 6. A gente leu esse versículo semana passada, se eu não me engano. Esdras capítulo 6, bem longe na sua Bíblia, né? Muitas páginas para trás, você vai ter o livro de Esdras, muitas páginas para trás do livro de Zacarias, só que é a mesma época, tá? Esdras e Zacarias estão na mesma época. Então você tem ali no livro de Esdras, no capítulo 6, no versículo 14, o povo ia construir o templo, né? Voltaram para construir o templo, começaram a construir, lançaram os alicerces e de repente pararam de construir, porque houve uma ordem real ali para que eles parassem de construir, né? Então, eles começaram a profetizar, Ageu e Zacarias. Você vê em Esdras 6,14, e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, eles tinham interrompido a construção por causa da oposição dos habitantes da terra, que não eram judeus, né? E também de ordem real, que deviam parar a construção do templo. Mas com a profecia de Ageu e de Zacarias, eles voltaram com fé e com coragem e terminaram o templo. Então, contexto aqui, reconstrução do templo, mesmo contexto do livro de Ageu que estudamos semana passada, tá? O que mais podemos dizer sobre a introdução? Ele era jovem, Zacarias era jovem. Você vê isso no livro de Zacarias, capítulo 2, versículos 1 a 4, diz assim: tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Daqui a pouco a gente fala sobre essa profecia aqui, uma visão que ele está tendo. Mas ele diz assim: e eu disse, Zacarias falando, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela.
Então, você geralmente, quando imagina os profetas do Velho Testamento, você imagina quem? Um ancião, barbudo, né? Calvo, velho, né? Idoso, trazendo a palavra do Senhor. É uma visão assim, até realista na maioria das vezes. Eles costumavam ser profetas durante toda a vida, e muitos deles profetizavam no fim da vida. Mas você tem Daniel, que era jovem, já começou a profetizar desde jovem, e aqui você tem Zacarias também. Ele diz, um jovem. O anjo falou para outro jovem, fala para esse jovem aí que Jerusalém vai ser habitada de novo, né? Não sabemos a idade do jovem, mas era jovem, ele não era velho. Então, você tinha Ageu e você tinha Zacarias. Provavelmente, então, Zacarias, como era jovem, deve ter nascido no cativeiro, ele deve ter nascido na Babilônia. Ele era filho de pai e mãe judia, mas ele nasceu no cativeiro da Babilônia e voltou, né? Voltou e agora estava profetizando junto com Ageu, que provavelmente era mais velho. E Ageu vai profetizar mais sobre a reconstrução do templo, e Zacarias vai profetizar mais, pelo menos no começo do livro, sobre arrependimento, como nós lemos no comecinho da aula, que o povo se arrependa, né? Então, Ageu estava ali, vocês têm que construir. Lembra da semana passada a gente falou, vocês estão construindo suas casas, edificando aí seus casarões, e o meu templo está largado às moscas, né? Vocês começaram a obra e pararam. Vocês estão preocupados só com vocês, mas e a minha casa? Então Ageu é duro com relação a isso. Já o Zacarias, ele fala mais voltado para o coração. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Essa é a mensagem que ele traz de cara inicialmente. Depois, se você pegar ele lá para o capítulo 9, é um livro razoavelmente grande aí, comparado com os outros profetas menores, né? Tem 14 capítulos. Se você pegar do capítulo 9 até o final, você vai ver uma mudança de linguagem. Ele vai começar a falar, nós não vamos ler hoje, mas ele vai começar a falar muito do fim dos tempos, tá? Profecias para o fim dos tempos. Ele começa o livro falando sobre profecias ali da volta de Israel para a Terra Prometida, mas também fala do fim do tempo. Mas quando chega na segunda metade do livro, ali é escatologia direto, escatologia é a doutrina do fim dos tempos, né? Então, alguns teólogos liberais afirmam o seguinte: o livro tem duas partes distintas, ele deve ter sido escrito por duas pessoas diferentes, porque o estilo é diferente do começo e do final. Só que o estilo, de fato, o estilo literário da primeira metade do livro é diferente do estilo literário da segunda metade do livro. Provavelmente porque Zacarias escreveu depois, tá? Ele era jovem quando escreveu a primeira parte, a segunda parte provavelmente ele era mais velho. E aí mudou o estilo e mudou o assunto, agora vai falar sobre profecias do fim dos tempos e coisas assim, tá? Não há necessidade de nós pensarmos que existem dois Zacarias aí, um verdadeiro e um falso que escreveu a segunda metade do livro, nada disso, tá? Bom, que mais podemos dizer a respeito deste contexto? Então, o povo, já falamos, ele tinha largado a construção do templo, agora vai voltar a construir. Vamos pensar numa referência do Novo Testamento a respeito do Zacarias. Mateus capítulo 23, Jesus fala sobre Zacarias. Então você pode ter confiança de que esse livro de fato é canônico, de fato foi inspirado por Deus, né? Ele não é um livro simplesmente, ele foi escrito por homem, sim, mas por um homem, né? Mas ele é inspirado por Deus. Nós cremos na inspiração infalível da palavra de Deus. E em Mateus 23, Jesus testifica disso. Ele fala que Zacarias era um profeta de verdade. Quando ele diz no capítulo 23 de Mateus, versículos 34 a 35, ele fala: portanto, eis que eu vos envio como profetas, aqui Jesus falando para os seus discípulos, eu vos envio como profetas, sábios e escribas, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis. Na verdade, Jesus está falando para os judeus isso aqui.
A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Os judeus tinham um coração duro, não aceitavam a palavra de Jesus. Eu estou falando, eu mando profetas para vocês, eu mando escribas, eu mando mestres da palavra para vocês, e vocês, em vez de aceitarem, vocês matam. E versículo 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Curioso o jeito como Jesus fala para os judeus nessa época. Eles poderiam pensar, mas espera aí, eu não matei Abel, quem matou Abel foi Caim. Eu não matei Zacarias, quem matou Zacarias foram os antepassados. Mas Jesus está falando assim, vocês são da mesma linhagem. Vocês são filhos da serpente, vocês são a linhagem da serpente, e não a linhagem de Deus. A linhagem da serpente que vai se levantar contra o Filho de Deus, que já no Gênesis é dito isso, né? Vocês são filhos do diabo, né? E vocês matam aqueles que... vocês são da mesma estirpe daqueles que... Vocês são como Caim, que matou Abel. E eles de fato mataram Jesus, não muito depois dele ter falado isso, né? Mas é interessante, ele fala, desde o justo Abel, que foi morto pela justiça, né, porque ofereceu um sacrifício agradável a Deus, até o justo Zacarias, filho de Baraquias. Vocês mataram ele entre o santuário e o altar. Isto não está escrito no livro de Zacarias, você não vai aprender isso no livro de Zacarias. Não está escrito que Zacarias morreu, não é relatada a morte de Zacarias no livro de Zacarias. Então isto é algo que está na história, que os judeus sabiam, que da tradição oral chegou até Jesus Cristo. Ele falou para eles sabiam disso, sim, vocês mataram, vocês assassinaram Zacarias. Então nós já sabemos como é que termina a vida de Zacarias, e sabemos que ele era um homem justo, temente a Deus e profeta verdadeiro, porque Jesus assim testifica a respeito da vida dele. Algumas pessoas acham que esse texto que Jesus está falando é a respeito de um outro Zacarias que foi morto lá também em 2 Crônicas. Se você vê nos tempos do rei Joás, em 2 Crônicas 24, muito antes do profeta Zacarias, deixa eu ler rapidamente aqui, 2 Crônicas 24, tem nos versículos 20 e 21, diz assim: e do restante dos filhos de Levi, dos filhos de... É isso mesmo? Não, estou em 1 Crônicas. 2 Crônicas 24, versículos 20 e 21. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, mais um profeta sacerdote, da linha sacerdotal, Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor, no pátio do templo, ou seja, entre o templo e o altar, você poderia imaginar, né? Como Jesus falou ali em Mateus. Então, alguns acham que quando Jesus falou em Mateus 23 de um Zacarias, está falando desse outro Zacarias ali, que foi morto, está descrito que ele foi morto. Só que aquele ali não diz que era filho de Baraquias, né? Esse Zacarias de 2 Crônica era filho de Joiada, não é outro Zacarias. Então a gente pode concluir que os dois Zacarias foram mortos no templo, né? Apesar de o segundo não temos a história ali no livro, mas os dois Zacarias, tanto aquele de 2 Crônicas quanto aquele do profeta Zacarias, do livro de Zacarias, os dois foram mortos no templo, e Jesus menciona aí o segundo deles. Vamos ver aí então do livro de Zacarias, o capítulo 1, verifique na sua Bíblia aí, vamos começar lendo o versículo 1 até o 6. No 8º mês do 2º ano de Dario, então ele fala de Dario aqui, rei da Pérsia. Não havia rei em Israel, tá? Israel estava voltando do cativeiro, mas não tinha independência. Quando eles voltam do cativeiro, eles ainda não têm uma soberania nacional. Eles não podem escolher seu próprio rei. Eles ainda devem obediência ao rei da Pérsia, que aqui era Dario. Mas eles já podiam voltar para a sua terra. E aí então ele menciona a data pelo rei Dario, né? No 8º mês do 2º ano de Dario,
veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais, por isso que eles foram para o cativeiro. Está lembrando da história de Israel, né? Seus pais pecaram, idolatria, etc. E Deus se irou e levou vocês para o cativeiro. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram os nossos pais, e eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Então começa assim a revelação de Deus, falando da ira de Deus no cativeiro e mencionando Yahweh Tzavá, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus dos exércitos de Israel. Ele é o Deus que controla os exércitos das nações inimigas, porque se não for assim, ele não teria trazido os exércitos babilônios para invadirem Israel e vencerem. Então ele controla todos os exércitos, mas em particular eu creio que a ideia aqui é que ele é o Senhor dos exércitos celestiais. O Senhor dos exércitos celestiais. Por quê? Porque a gente vê isso claramente. Durante a revelação do livro de Zacarias, vai falar muito de anjos, anjos montados em cavalos, como se fossem o exército dos deuses, o exército celestial. E em 1 Reis 22:19, ele é tratado assim, 1 Reis 22:19. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Então, o Senhor nos céus, assentado no seu trono, tem o exército à sua mão e à sua direita e à sua esquerda. São os exércitos celestiais. O Senhor controla os anjos dos céus, e por meio dos seus anjos Ele conduz a guerra, Ele traz a paz, Ele traz calamidades, Ele traz curas, Ele pode fazer as pessoas se cegarem, Ele pode fazer as pessoas enxergarem. Então Ele controla os eventos deste mundo por meio do seu exército celestial, e Ele sabe tudo o que acontece na face da terra por causa dos seus anjos que estão espalhados por aqui, e eles agem como mensageiros e levando e trazendo notícias do céu para cá e de cá para o céu. Mas Deus precisa de anjo para informá-lo o que está acontecendo aqui? Deus não é onisciente, já não sabe todas as coisas, né? Sim, Ele sabe. Mas apesar dele saber todas as coisas, a Bíblia ainda assim diz que os anjos vêm daqui e vão levar mensagens para Deus. A Bíblia fala, né? Então por que é assim eu não sei, mas é assim. Assim a revelação nos é dada, né? Então os anjos têm este papel também de comunicarem a Deus o que acontece aqui na terra, né? Então você tem isso bem claro aqui na leitura de Zacarias 1, nós já vamos ver isso acontecendo, mas Ele é o Senhor dos exércitos celestiais. E Ele fala, né, como nós lemos no versículo 3, tornai-vos para mim, e eu me tornarei a vós, me tornarei para vós. Aqui Ele está falando de arrependimento. O arrependimento funciona assim: Deus envia a sua mensagem para o homem por meio dos seus profetas, por meio da palavra de Deus. Ele tem a mensagem: arrependa-se, largue os seus pecados. Em seguida você tem uma reação do homem, e essa reação do homem vai causar uma reação de Deus. É o que eu estou falando. A reação do homem é largar os seus pecados, né? O homem abandona, então se ele acreditar na mensagem, ele abandona os seus pecados, e ele então segue o Senhor. E isso causa o quê? Causa uma reação da parte de Deus. Você se achega a Deus, então Ele se achega a você. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós.
Isso quer dizer que a coisa então começa no homem? Não, não começa no homem, ela começa em Deus, porque foi Deus que foi buscar o homem por meio da palavra e por meio do Espírito Santo. Então Deus envia a palavra para o pecador, envia o Espírito Santo para convencer o pecador, mas existe uma reação. A reação é o pecador então abandona o seu pecado, e aí por causa disso tem a reação de Deus. Então agora Deus vai te abençoar, né? Como que era a bênção nesta época? É muito fácil você entender dentro da aliança em que eles viviam o que é a bênção. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma disciplina, foram para o cativeiro por causa do pecado, disciplina, né? Castigo. E então eles se achegam a Deus. Qual vai ser a reação de Deus então a essa resposta humana ao evangelismo? Vai ser a bênção de Deus sobre eles. Bom, alguém poderia dizer assim: olha, mas a disciplina também é uma bênção, né? Porque por meio da disciplina você se aproxima de Deus. Você pode até pensar assim: a disciplina de Deus, a vara de Deus também é bom para você, então é uma bênção. Só que, quando eu estou falando a bênção aqui, eu estou falando da bênção da aliança mosaica. O que é a bênção da aliança mosaica? Se vocês me obedecem, vocês vão ganhar a terra, vocês vão ganhar prosperidade, vocês vão ganhar fertilidade, vocês vão ganhar saúde, né? Essas eram as bênçãos mosaicas. Você pode ler em Deuteronômio, está tudo isso escrito, né? Muito claro. Então, é nesse sentido que eu estou falando a bênção. Sim, castigo também é uma bênção, porque te aproxima de Deus, te afasta do pecado. Mas eles estão pensando na bênção mosaica. Eu quero posse da terra, quero muitos filhos, quero uma terra fértil, né? E saúde, né? Então, isso aí era muito claro naquele contexto da nação de Israel. Hoje, na nova aliança, nós brasileiros que cremos em Jesus Cristo, nós não estamos assim tão preocupados se nós vamos ter a posse da terra de Israel, até porque a gente não vai ter, né? Então, não é essa a nossa preocupação, né? Eu não estou exilado no Brasil. Você está exilado no Brasil? Não, não estou exilado no Brasil. Estou longe de Israel, quero ir morar em Israel. Eu não tenho muito desejo de ir morar em Israel, principalmente nesses dias, né? Tanto bombardeio que está acontecendo ali. Mas para o judeu isso é crucial, mas para nós, então, se eu for aplicar a coisa para os dias de hoje, como é que eu enxergo isso então? Como é que eu entendo que poderia ser a bênção de Deus sobre um crente da igreja de Cristo hoje que se arrepende, né? Estava em pecado, se arrependeu? Como é que eu faço uma comparação? Israel então ele tinha a promessa: você pecou, você vai para fora da terra, você se arrependeu, eu trago você de volta para a terra. E nós, né? Nós temos textos no Novo Testamento muito claros sobre um aspecto da reação de Deus ao nosso arrependimento. Quando você está em pecado, se você se arrepende, vai acontecer uma coisa muito importante na sua vida. Não necessariamente você vai ganhar uma grande terra, uma porção de terra, ou uma grande ninhada de filhos, né? 12 filhos, isso era o sonho de um judeu, não quero muitos filhos, né? Então, hoje em dia, eu acho que não é o sonho das pessoas aqui terem muitos filhos, né? Como é que você vai ser abençoado? Mas tem uma coisa maravilhosa, 1 João 3, 1 João 3, 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Não vou ler o contexto todo aqui, né? Mas ele está falando aí sobre você ter uma segurança de salvação, né? Você investigar o seu próprio coração, se você está em pecado ou não. Ele fala: se seu coração não se condena, você tem confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Olha só, você crê em Jesus Cristo? Creio. Você ama o seu próximo? Ama o seu irmão? Amo. Você está guardando a lei de Cristo. Então você guarda os mandamentos da lei de Cristo. Tem mandamentos, né? A vida cristã não é só acreditei e pronto. Não. Sim, a salvação é pela fé, mas nosso viver, nossa santificação tem mandamentos, você tem que obedecer. E qual que é a consequência? Eu vou herdar a terra de Israel. No milênio lá, você até vai reinar com Cristo, mas agora
você vai ter suas orações respondidas. Qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos seus mandamentos. Então você quer se achegar a Deus, você quer ter as suas orações atendidas? Achegue-se a Deus. Ame o seu próximo. E aí o que você pedir vai ser atendido. Né? E aí você começa a entender por que tanta gente faz oração e não é atendido. Né? Claro que existem orações erradas, mas as orações certas também não são atendidas. Por quê? Porque a pessoa está errada, está com a vida errada. Né? Tiago capítulo 4 fala a mesma coisa. Tiago 4, versículos 2 e 3: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Você anda em pecado, você não vai alcançar nada. Né? Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então existe o mal pedido, aí você não vai ganhar. Mas existe o bom pedido, mas você também não ganha. Por que não ganha? Porque você não anda conforme os mandamentos de Cristo. Porque você não se achegou a Deus. Você ainda está em pecado. E a consequência de andar em pecado é não ter suas orações respondidas, além de outras disciplinas que Deus pode mandar sobre a sua vida. Sua vida sempre vai ser pior se você não anda com Deus, se você não anda em obediência, se você não ama o próximo e não crê em Jesus. Então você tem aí a palavra diz: guarde os mandamentos da lei de Cristo. Aí você crê. Aí então, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Ora, capítulo 4 de Tiago, versículo 4, ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu quero o 8, vamos para o 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ele está repetindo Zacarias, claramente, está repetindo Zacarias. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Duplo ânimo eu digo que eu sou crente, mas durante a semana eu quero viver como um mundano, né? Duplo ânimo, né? Na igreja de um jeito, fora da igreja de outro. Não. Achegue, você não está com Deus, achegue-se a Deus, né? Ele vai se achegar a você. E em Zacarias ele também fala: não seja como seus pais, né? No Zacarias nós lemos ali no Zacarias 1, versículo 4: e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, né, e das vossas más obras. Mas não ouviram nem escutaram, diz o Senhor. Você não precisa seguir o exemplo dos seus pais, mesmo se os seus pais são crentes. Se eles andam com Deus, sim, siga, eles são um bom exemplo, mas o fato de você ter pais crentes não quer dizer que você deve seguir o exemplo dos seus pais. Tem muito pai crente, mãe crente, que não anda como crente. Então, mas se é assim mesmo, eu vou fazer do mesmo jeito, né? Fui batizado também, né? A vida é assim, né? A vida não é assim. A vida não é assim. A vida é com Deus. A vida cristã normal é a vida cristã andando com Cristo, junto a Cristo, junto a Deus. Essa é a vida cristã normal. Não tem nada de especial, espetacular da parte da pessoa em seguir Jesus Cristo. Isso é só a nossa obrigação normal. Vida cristã normal, né? Não fez nada demais. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, você é aquele servo inútil lá, não fiz mais que obrigação, né? Esse é o normal. A anomalia é um cristão que não anda com Deus. Isso é uma anomalia, tá? Então, se você tem pais que se dizem cristãos, que vão para a igreja, mas que não andam com Deus, isso é uma anomalia. Então, use eles como exemplo, né? Então, graças a Deus, há aqueles de nós que pudemos ter pais que eram exemplos de conduta. Isso aí influencia os filhos. Você que é pai, que é mãe, saiba disso, né? Isso é nossa obrigação como pais, ser exemplo. Mas se os seus pais não foram, não é desculpa para você andar no mundo também. Eu sou assim porque os meus pais. Sempre a história de jogar a culpa no outro, né? Conheço muita gente que teve pais horríveis e são servos de Deus fiéis, né? Não adianta você jogar desculpa e a culpa nos outros pela sua conduta, né? A sua conduta você responde perante Deus, a conduta dos seus pais eles respondem.
Até uma certa idade, os pais respondem também pelas dos filhos, né? Filhos pequenos, filho pequeno que não anda com Deus, os pais são obrigados a forçar, né? A exigir obediência à palavra de Deus. E aí, com o tempo, né, o jovem cresce e ele vai tomar suas decisões. Aí os pais não têm mais controle, né? Com certa idade, você obriga o seu filho a ser crente, vamos dizer assim, né? Até uma certa idade. Tem que ir na igreja, né? Não vai nessa festa. Não vai assistir isso. Não vai fumar isso. O pai obriga, a mãe obriga e acabou, né? Chega numa certa idade, a partir de certa idade, você vai soltando as amarras, né? A fé tem que ser uma fé livre da pessoa, né? Quando é pequenininho é só lei, né? A partir de uma certa idade não adianta mais lei. Aí decisão, a pessoa vai se amadurecendo, ela tem que escolher o caminho dela. Se ela quiser escolher não seguir Jesus Cristo, você não vai conseguir amarrá-lo em Jesus Cristo, né? É só oração. A partir de uma certa idade é oração. Mas crianças menores, aí é responsabilidade dos pais, os pais vão responder por isso sim. Bom, vamos continuar então com Tiago, capítulo 1, versículo 8, começam as visões noturnas. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho. Opa, aqui começou o Apocalipse, cavalo vermelho, né? Vai ler o Apocalipse capítulo 6 lá, você vai ver os 4 cavaleiros, tinha cavalo vermelho lá. Vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Não confunda exatamente com os 4 cavaleiros do Apocalipse, apesar de que ele fala de 4 aqui, né? Ele fala primeiro de um vermelho, depois ele fala de vermelho, malhado e branco, mas você não sabe quantos cavalos tem aqui, porque ele só fala assim, são cavalos vermelhos, cavalos malhados e brancos. Pode ter muitos vermelhos, muitos malhados, podia ter um monte de cavalo aqui, tá? Aqui a gente não sabe quantos cavalos tinham. E tinha um em específico que estava ali numa moita, numa murta, né? E ele estava montado num cavalo vermelho. O texto não vai te dizer o que significa cavalo vermelho, o que significa cavalo malhado ou branco, tá? Ele não interpreta. No Apocalipse ele interpreta, mas aqui não. Mas você pode pensar, cavalo vermelho, você lembra de guerra, você lembra de sangue, né? Essa naturalmente vai vir na sua mente. Cavalo branco, se você for comparar com o Apocalipse, lembra vitória, mas não dá para ter certeza aqui. O fato é, ele tem uma visão, ele está de noite, tudo escuro, e ele vê um homem montado num cavalo vermelho, na moita ali, na murta, e outros cavalos. E no versículo 9, eu disse, Senhor meu, quem são esses? Ele fala com o cavaleiro que está sobre o cavalo vermelho. Quem são esses? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são esses. Quem são esses cavalos? Bom, nós não sabemos o significado das cores, mas nós sabemos quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram, nós já percorremos a terra. Opa, cavalo fala? Não, cavalo em geral, a não ser a mula do Balaão, né? Fora esse, em geral o cavalo não fala. Então provavelmente não. Tinha homens em cima dos cavalos também, né? Eles estão falando, né? Nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então tem um anjo sobre um cavalo vermelho que ele chama o anjo do Senhor. O anjo que estava na murta é o anjo do Senhor, ele fala. Esse anjo do Senhor a gente já ouviu falar em outras passagens, né? Um anjo muito famoso. Quando ele aparece para Abraão, para falar de Sodoma e Gomorra, está escrito ali o anjo do Senhor, né? Quando luta com com Jacó. Quando luta com Jacó, Jó também viu Deus, né? Mas aqui no caso, quando ele luta com Jacó, você tem o anjo do Senhor lutando com Jacó, e Jacó fala, o anjo fala para ele, você lutou com Deus e prevaleceu, né? Então esse anjo é tratado como o próprio Deus em muitas passagens, né? Você tem aqui o anjo do Senhor falando. O anjo do Senhor, ele aparece lá no Gênesis capítulo 16, por exemplo, no versículo 11, né? Agar, né? Gênesis 16, versículo 11.
Não, aqui Sara tinha brigado com Agar, porque Agar ficou grávida do Abraão e estava desprezando a Sara briga com ela e ela foge. E aí o anjo do Senhor encontra Agar ali, fugindo de Sara. E versículo 11, disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E no versículo 13 diz: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Tu és Deus. O anjo do Senhor foi falar com ela, e aqui o anjo do Senhor no original é o anjo de Yahweh, o mesmo Yahweh que está lá em Zacarias, o anjo do Senhor. Esse anjo fala com ela e ela fala: eu vi Deus e Deus me viu. Tu és o Deus que me vê. Então, esse anjo do Senhor, ele é tratado como Deus e ele é adorado como Deus no Velho Testamento quando ele se manifesta. Então, qual é a diferença entre o anjo do Senhor e Deus? Ele é uma manifestação de Deus de certa maneira. Ele é um enviado de Deus, mas ele representa Deus com a autoridade de Deus, e ele é chamado de Deus, e em muitas passagens ele é venerado como Deus. E aqui em Zacarias 1, versículo 12, ele fala com Deus. Então existe uma diferença. Entre o Yahweh, que está nos céus ouvindo o anjo falar, e o anjo de Yahweh que está aqui falando com Deus. Porque no versículo 12 ele diz assim: então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Yahweh dos exércitos, ó Yahweh de Savá, ó Senhor dos exércitos. Ele está falando com Deus, então ele não fala consigo mesmo, não, ele está falando com alguém. O anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? 70 anos que durou o cativeiro, Então, os anjos do exército do Senhor dos exércitos, aqueles cavaleiros, passearam pela terra e viram: a terra está calma. E isso foi uma má notícia. Trouxe uma revolta entre aspas, trouxe uma indignação, de certa maneira, uma impaciência desse anjo do Senhor. Ele recebeu notícia dos cavaleiros dizendo: está tudo tranquilo? Senhor dos exércitos, até quando vai ficar tudo tranquilo? Porque o teu povo foi para o cativeiro, já durou 70 anos, e os inimigos estão em paz. Isso não é bom. Os inimigos do povo de Deus estão em paz e o povo de Deus está sendo oprimido. Até quando o Senhor vai ficar assim? É essa a queixa do anjo do Senhor com relação ao próprio Senhor. Então, este anjo do Senhor, ele, apesar de ser um representante do próprio Deus e ser tratado e chamado de Deus, ele também fala com Deus. Então, ele é outra pessoa. Ele é Deus, mas ele é outra pessoa. Isso, lógico, leva os teólogos a concluírem muitas vezes que este anjo do Senhor é uma visão do próprio Cristo antes da sua encarnação aqui na terra. Deus Filho está falando com o Deus Pai. Isso é uma possibilidade, que este anjo do Senhor fosse uma manifestação do Messias antes da sua primeira vinda. Então ele aqui na terra fala com o Pai: ó Senhor dos exércitos, até quando? Então ele é o chefe dos exércitos de Yahweh, ele é o cavaleiro que está sobre o cavalo vermelho, e ele fala com o Senhor dos exércitos. Então, Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, isso a gente vê no Novo Testamento. E nele habita a plenitude da divindade. Então, os atributos de Deus estão todos sobre Cristo. Então, se este aqui é Cristo no Velho Testamento, nós não sabemos porque não tem a certeza disso, mas é uma possibilidade que fosse assim, faria sentido que fosse assim. Alguns outros acham que é o arcanjo Miguel, isso aqui. Possibilidade também, mas pelo fato dele ser chamado Deus no Velho Testamento, creio eu que ele é de fato o próprio Deus aqui. Deus na pessoa do Filho. O Filho falando com o Pai. E aí então ele reclama que está muito em paz a terra, e o povo de
do Senhor está sendo ainda oprimido, né? Versículo 12, então, ele fala isso. Versículo 13: e respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. Então houve uma resposta de Deus e houve palavras consoladoras. Quais são as palavras consoladoras? E o anjo que falava comigo disse-me: clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso. Olha que palavras doces e mansas, né? Eu estou irado. Isso aí é uma palavra boa? Pois é. Ele diz, olha, ele me respondeu com palavras boas e consoladoras. Qual é a palavra de consolo? A palavra de consolo é: Deus está indignado e está irado, mas está irado contra os inimigos de Israel, não contra Israel. Isso é bom? Você saber que Deus está irado contra o diabo, que é teu inimigo, é bom? Porque Deus vai castigar o diabo um dia, e ele vai te exaltar um dia. Ele é o nosso inimigo. Os anjos de Satanás são nossos inimigos, e Deus está irado contra eles. Só que por enquanto Ele está deixando eles agirem, e a gente está pensando: até quando, Senhor? Até quando vamos ter que aguentar isso, né? Essa guerra e essa opressão? Mas nós somos vencedores, e nós podemos saber que Deus está irado contra o inimigo, e Ele vai nos guardar, Ele vai nos exaltar. Isso é uma boa notícia. A ira de Deus contra os inimigos do povo de Deus é uma boa notícia, e é consoladora, é consolação para nós, que nós não vamos ser perdedores. Você é um vencedor. Pode ler a última palavra desse livro aqui, a última página desse livro aqui: venceremos, tá? Você tem segurada a vitória. Então, consolo, descanse, né? Você terá essa vitória. E aí o versículo 13, então, ele fala disso, do 14, 15. E versículo 16: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa. Vocês vão terminar a obra do templo, pode ficar tranquilo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Um cordel de medir, uma maneira deles medirem as coisas na época. E então vão medir para reconstruir essa cidade, né? A bênção, ele profetiza. Ele termina a primeira visão profetizando aí a bênção, né? Bênção sobre Jerusalém. Nosso tempo está avançado, eu vou só adiantar aqui a próxima profecia. A próxima visão, são duas juntas aqui, né? No capítulo 1 ainda, versículo 18 em diante, você tem uma visão de 4 chifres e de 4 ferreiros. 4 chifres e 4 ferreiros. Vamos ver o que significa isso. Versículo 18: e levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que são estes? Ele me disse: estes são os chifres que dispersaram a Judá e Israel e a Jerusalém. Chifres dispersos. O que é chifre nessa história aqui? Se você for ler os profetas, tanto Daniel quanto o Apocalipse falam muito de chifres. Não vou voltar a ler o texto agora, porque nós já estudamos Daniel. Mas dá uma lida lá no livro de Daniel e vê quantos chifres aparecem lá em Daniel, tá? Pensa na besta do Apocalipse, com 7 cabeças e quantos chifres? 10. 7 cabeças e 10 chifres. Lá ele diz, os chifres são poderes, né? São governantes, né? Você lê no Daniel ali, você vê, aí tem uma besta com esses chifres, e aí sobe um chifre e caem outros 3 chifres. Esse chifre fala com blasfêmia contra Deus, ele é o anticristo, né? Então você tem, chifres representam governantes. Nas profecias, os chifres representam governantes. Então está falando das nações que oprimiram Israel. Esses 4 chifres representam os inimigos de Israel. Ele já fala, os que dispersaram Judá. Por que 4, né? Aí já é um pouco mais difícil, porque ele não dá os nomes aí das nações. Quais são esses 4 chifres? Ou será que são só 4, ou eles representam mais nações além de só 4? É um número assim, simbólico. Olha, provavelmente são 4 mesmo, 4 nações, só que nós não temos certeza dos nomes das nações. Alguns acham assim, são todos os que oprimiram Israel até essa época aqui, as nações. Por exemplo, começou lá no Egito, depois você teve a Assíria, que levou o reino do norte, depois você teve a Babilônia, que levou o reino do sul, e depois você teve os medo-persas que invadiram a Babilônia e continuaram dominando sobre Israel. São 4, né?
As nações estrangeiras que dominaram sobre o povo de Israel eram 4 até então. Ou alguns pensam assim, vão ser 4 desde o cativeiro. Então você teve a Babilônia, Medo-Persas, depois Grécia e Roma, que dominaram sobre Israel também, mas daí já no futuro, aí estaria olhando para o futuro, né? Não temos certeza, mas o fato é que são as nações que oprimiram Israel, isso é tranquilo, né? São os inimigos de Israel, seja olhando para o passado, as 4 para o passado, ou então olhando para o futuro, né? As 4 dali para frente. Como? Essa crise agora não são os chifres ainda, esses aqui eu creio, mas ela reflete o estado do mundo com relação ao povo de Deus. Sabe o que é isso? Isso aí é o mundo não estar, o mundo nunca aceitou a eleição de Israel. O mundo nunca aceitou a escolha de Israel. A eleição de Deus é uma doutrina que revolta todo mundo, na verdade. O mundo não aceita a sua eleição. Você, como povo de Deus, como escolhido de Deus, se você mostrar na Bíblia que quem crê em Jesus Cristo é um escolhido de Deus, você crê que foi porque você foi escolhido por Deus, você vai revoltar muita gente. Vai revoltar quem não é crente. Vamos dizer se acha escolhido, né? Eu não me acho escolhido, a Bíblia diz que eu sou escolhido. Então isso causa revolta. A nação de Israel, a Bíblia diz que foi escolhida por Deus. Isso causa revolta. Né? Somos eleitos. Eleito e escolhido, tá ligado, né? Então você tem Israel como nação eleita. Nós não somos uma nação, nós somos pessoas que formam uma igreja, uma comunidade, um povo, mas existe também uma nação, um país, uma nação que tem reis, né, na história, que tem uma terra, né? Isso tudo é escolhido por Deus para Israel. Isso nunca foi aceito, por isso você tem esses 4 chifres. E esses 4 chifres que tem do passado aqui de Zacarias, eles têm até o futuro, até o fim dos tempos, vai ser assim. As nações não aceitam a eleição de Israel e que aquela terra é de Israel, né? E pronto. E aí vai ter sempre povos tentando destruir nações de Israel, seja os romanos, sejam os muçulmanos ao longo da Idade Média, sejam os na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial, né? Árabes, depois o Hamas hoje, né? O Hamas tem na sua declaração, no seu estatuto, a destruição da nação de Israel. Este é o objetivo do Hamas. Não se deixe enganar pela imprensa secular. A imprensa coloca o Hamas como vítima muitas vezes, os palestinos como vítima, Israel é sempre o agressor injusto que mata a criancinha, tá? O Hamas é um exército terrorista que foi fundado para destruir a nação de Israel, que foi criada em 1948 junto com o Estado palestino. O pessoal pensa assim, se criasse um Estado palestino resolvia a situação. Não, já foi criado o Estado palestino. Quando a nação de Israel começa em 48, começa com a nação de Israel e Estado palestino, dividido pela ONU, e os dois deviam coexistir ali naquela terra. O que aconteceu? 5 nações árabes imediatamente invadiram Israel, para destruir a nação que havia sido criada. E Israel ganhou a guerra. Paciência, ganhou a guerra, e aí começaram todos esses conflitos. Mas quem atacou foram as nações árabes. Se você quer entender esse conflito, não leia a imprensa, leia o livro Filho do Hamas, que foi escrito por o filho de um dos líderes do Hamas, que foi aprisionado pelos judeus, depois serviu de espião para os judeus, e depois se converteu a Cristo. Ele conta o que é o Hamas e o que é o conflito de Israel, porque ele é filho do Hamas, ele é do Hamas, tá? Então ele foi do Hamas, né? Então ele sabe o que é isso. Ele é árabe, ele não é judeu, e ele fala exatamente como são as coisas. Ali você vai entender. Nós não entendemos. Nós não moramos em Israel, não moramos na faixa de Gaza, não sabemos nada disso. O que eu sei é, se eu fosse morar por ali, eu ia preferir morar no lado judeu. Mas quem mora lá, quem vive lá, pode dizer. Então leia com quem vive lá, filho do Hamas, você vai entender. Tá? Judeus também não são bonzinhos, não. Ele vai contar ali o que eles fazem, mas você vai entender o que é a guerra dos palestinos contra os judeus se você ler ali, tá? Então você tem os chifres, e vamos só encerrar com esse pensamento. Quando acaba
a visão dos chifres, ele fala do seguinte no versículo 20: e o Senhor me mostrou 4 carpinteiros, no versículo 20 do Zacarias 2, 4 carpinteiros. Então eu disse: que vêm estes fazer? E ele falou, dizendo: estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Então, sempre que se levantam uma nação contra o povo de Israel, em seguida Deus castiga esta nação. Aí levanta outra, mas Deus castiga outra, porque Deus quebra esses chifres. Deus protege o seu povo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Ah, mas eu acho isso injusto. Não gosto disso aí, não. Eu acho que não pode, Deus não pode ter essas preferências aí, escolher uma nação assim, não. Né? Olha, sinto muito. Você pode achar injusto se quiser, mas... Capítulo 2 de Israel, ele fala assim, de Zacarias. Versículo 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, judeus, toca em quem? Na menina do seu olho. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você toca em Israel, você toca na menina do olho de Deus. Ah, eu é que quero ser a menina do olho de Deus. Olha, você pode querer o que você quiser. A Bíblia diz: a menina do olho de Deus é Israel. Não adianta ficar com ciúme. Está com ciúme de Israel? Está com ciúme de Israel? Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Versículo 12 e 13. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa. Não vai herdar o Brasil não, vai herdar a Judá. E ainda escolherei a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. A palavra é essa. Está com ciúme de Israel? Cala a boca. Tá? Israel hoje, infelizmente, está longe de Deus. Temos que orar por Israel. Eles estão sofrendo porque eles são inimigos de Deus de coração. Porque eles são inimigos do Cristo. São inimigos do Cristo de Deus. O Messias judeu, eles mataram. E eles gostam disso, de terem matado. Eles não sabem, estão cegos. Vamos orar pela nação de Israel, para eles se converterem, e para os árabes também, para se converterem e entrarem juntos no reino de Deus, árabes e judeus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez pela revelação da tua palavra, pelo livro do profeta Zacarias, maravilhosas revelações que temos sobre a verdade do teu povo e também sobre nós. Clamamos, Senhor, pela paz em Israel, porque assim a Bíblia nos ensina a clamar, mas sabemos que a paz em Israel só virá se eles aceitarem o príncipe da paz, a quem eles rejeitam até hoje. Mas muitos judeus têm se convertido, muitos árabes têm se convertido, e nós clamamos por aqueles teus filhos que habitam lá neste momento, debaixo de foguetes de ambos os lados, que o Senhor os guarde, que o Senhor fortaleça a sua fé, e que eles possam mostrar o Cristo, Filho de Deus, ressuscitado para aqueles povos, para que de ambos, judeus e árabes, o Senhor possa fazer um só corpo à igreja e cultuarmos juntos com o Senhor por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.